Nesse momento vamos proceder uma primeira leitura usando uma das nossas confissões de fé, o Catecismo de Heidelberg. Vamos para o domingo 6 do Catecismo. No boletim os visitantes receberam, pode acompanhar a partir dele também. Dia do Senhor 6, pergunta e resposta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Tem de ser homem verdadeiro, porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, porque alguém que por natureza já é pecador, não pode pagar pelos pecados dos outros. Pergunta e resposta 17. Por que ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro, para que pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Pergunta e resposta 18. Mas que mediador é esse que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Pergunta e resposta 19. Como você sabe disso? Pelo Santo Evangelho que o próprio Deus revelou pela primeira vez no paraíso. Depois ele o proclamou pelos patriarcas e profetas e o prefigurou pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei e finalmente o cumpriu por meio do seu único Filho. Agora nós vamos ao texto de Gênesis capítulo 3. Ano passado nós usamos bastante esse capítulo 3 para expor os 10 mandamentos, né? Mostrando como cada um dos mandamentos foi quebrado ali naquele primeiro acontecimento com os nossos pais, mas hoje o nosso foco será o versículo 8, que nos fala sobre a iniciativa de Deus, a providência de Deus em socorrer o homem caído, a geração caída. Então, Gênesis capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, visitantes que estão conosco, como nós podemos ver com muita clareza nos versículos 8 e 9, e lendo mais uma vez, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, e isso indica que era algo diário, contínuo, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É muito claro por esses versículos que foi Deus, não o homem, que tomou providência na salvação do pecador. O homem, tudo que fez foi se esconder, correr, fugir, se esquivar dos seus próprios pecados, da responsabilidade dos seus próprios pecados, mas também de encarar a Deus, porque naquele momento o homem já não desfrutava daquela confiança filial de poder se dirigir a Deus como um pai, mas ele ficou com medo do castigo que ele poderia receber daquele que é um Deus justo, daquele que é um Deus que não deixa de castigar o pecado, e que ele sabia muito bem disso, porque já no capítulo 2, na advertência que Deus havia dado ao homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, já ali Deus havia anunciado o castigo sobre eles. Mas o homem, em sua ingenuidade, achava que podia fugir da presença de Deus. A outra coisa é que nós não devemos pensar que Deus está simplesmente no seu hábito, chegando no jardim, sem saber o que tinha acontecido. Deus é o soberano Senhor. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele sabia exatamente o pecado que o homem tinha cometido, a transgressão ao mandamento expresso que ele lhe havia dado. Deus sabia. Mas Deus não deixou de voltar e de procurar o homem que ele havia feito segundo a sua imagem e semelhança. Então Deus procurou o homem, versículo 8 e 9. E no versículo 15,
Deus prometeu salvação a esse homem que acabara de se precipitar no pecado. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus promete ao homem um salvador, alguém que acabaria com esse estado de coisas que o homem acabara de dar origem. E como uma demonstração, como uma prova e como um sinal dessa promessa abençoada que Deus acabara de comunicar ao homem, lá mais para frente, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O homem já tinha procurado algum tipo de vestimento quando percebeu que estava nu, mas não era uma vestimenta apropriada. Não para cobrir a sua nudez diante de Deus. Talvez para cobrir a sua nudez diante do outro, porque de alguma maneira estava cobrindo, mas não diante de Deus. Diante de Deus era necessário uma roupa especial, uma roupa que eles não podiam produzir. Deus mesmo produziu uma vestimenta que aponta para esse Salvador anunciado no versículo 15, Salvador que viria e que assumiria a nossa própria natureza humana e que por meio da sua perfeita humanidade nos redimiria do cativeiro da corrupção. Notem os irmãos, no versículo 15, que Deus, ele não ofereceu salvação ao homem. Não ofereceu salvação, ele prometeu salvação. É diferente. Então, salvação não é uma questão de oferta. Deus, ele não veio proporcionar a possibilidade de salvação. Ele não veio oferecer ao homem uma alternativa para o homem escapar do seu estado de miséria em que agora ele se metera. Não. Deus veio prometer salvação. Isso é muito diferente. Então a pergunta que eu quero que os irmãos pensem nesse momento: a salvação, ela é obra do céu ou da terra? A salvação começa no céu ou começa na terra? Ou em outras palavras, a salvação é a iniciativa de Deus ou dos homens? Provavelmente, irmãos, para todos vocês que estão aqui, como membros de igrejas de tradição reformada, assim, parece óbvio. Claro que a salvação é uma iniciativa de Deus. Claro que salvação não é obra do homem. Mas, irmãos, nem sempre foi fácil para nós confessarmos essa doutrina com tanta segurança, abertamente, como nós fazemos hoje. Não. A igreja sofreu muito por causa disso. Se você olhar a história, o rastro dessa doutrina na história da igreja, sempre foi uma luta, e parece ser uma luta interminável. Acho que nós só vamos realmente poder ver essa doutrina dominando o mundo no dia final, quando Cristo remover a falsa doutrina desse mundo completamente, anular o falso ensino de que de alguma maneira o homem é responsável por sua salvação. Então, desde o Antigo Testamento, os profetas estavam cada vez de novo voltando a Gênesis 3,15 para repetir essa promessa do Evangelho de que Deus prometeu salvação. Deus não ofereceu a possibilidade de salvação. A lei, mais uma vez, ensinou ao povo de que todas as cerimônias, os símbolos, os sacrifícios, tudo estava apontando para o Salvador prometido de Gênesis 3,15. O Salvador que não veio para criar possibilidade de salvação. O Salvador que veio para efetivamente salvar. Efetivamente ele realizou a obra da salvação que foi prometida ao povo de Deus.
No Novo Testamento, os apóstolos enfrentaram a mesma luta. Um após outro, hereges se levantaram na igreja, combatendo o ensino da soberania de Deus na salvação e oferecendo as suas alternativas para tentar justificar que o homem, de alguma maneira, ele participa na salvação. Ele é um coagente na salvação. Daí vem aquela palavra sinergismo e monergismo, né? Sinergismo é justamente para falar sobre a participação, a cooperação do homem. Sim, é partícula grega para conjunto. Então, os apóstolos do Novo Testamento lutaram para combater esse falso ensino. E depois dos apóstolos, os primeiros pais da igreja, eles tiveram que defender com a própria vida essa verdade. E até grandes reuniões foram convocadas para manter a verdade de que na salvação Deus é soberano, do começo ao fim. Deus toma iniciativa. Deus opera a salvação, não o homem. Na época da grande reforma protestante, dos séculos XVI e XVII, as igrejas da reforma compreenderam essa verdade que, a essa altura, havia sido imensamente corrompida dentro da igreja de Roma e que, infelizmente, ainda continua em muitas igrejas ditas evangélicas. Até mais ou menos o século IX, dentro da igreja, mesmo a igreja romana, oficialmente, você pode pesquisar sobre o concílio de Orange, que é um concílio que foi convocado justamente para tratar desse assunto, porque ao longo dos primeiros séculos, depois das primeiras afirmações da igreja em favor da soberania de Deus na salvação, houve uma grande tensão. Talvez vocês se lembrem daquela discussão entre Agostinho e Pelágio, que foi justamente uma disputa pela defesa de quem começa primeiro a salvação. Então, de um lado, alguns estavam defendendo Deus faz realmente quase tudo, mas é o homem que começa, que dá aquele start. Outros realmente estavam defendendo que o homem cooperava em todo o momento na salvação. Outros até admitiam que o homem não consegue fazer muita coisa, mas ainda ficou lá um resquício lá e ele precisa, com a sua fé, contribuir para a salvação. No primeiro momento, a disputa entre Agostinho e Pelágio, a igreja reconheceu a verdade que Agostinho estava defendendo e, portanto, manteve a doutrina da soberania de Deus na salvação. Mas muitas pessoas, depois desse sínodo, reformularam os argumentos, voltaram com tudo de novo. Então, no concílio de Orange, mais uma vez, a igreja teve que reafirmar a doutrina da soberania de Deus na salvação. Porém, um pouco antes da reforma, tem um outro nome muito conhecido dentro da igreja romana, São Tomás de Aquino, um homem importante, muita coisa boa para ser lida sobre ele, mas esse homem ele contribuiu imensamente para uma reformulação no padrão doutrinário dentro da igreja de Roma, isso mesmo antes da reforma, então isso é mais ou menos anos 1100, 1200. Então, a partir de São Tomás de Aquino, a doutrina conhecida como a doutrina agostiniana da soberania de Deus e da salvação, essa doutrina foi suplantada pela nova formulação doutrinária com base nos pressupostos, em boa medida pleiteados por São Tomás de Aquino, de que o homem de fato coopera na salvação. O homem de fato não é bom, o homem de fato tem todas as suas faculdades corrompidas, mas a razão não é parte da estrutura do homem que é corrompida pelo pecado. E que, portanto, há no homem uma capacidade ainda de reagir ao chamado de Deus para a salvação. Isso mudou completamente o rumo da igreja e exigiu que os reformadores
até mesmo pré-reformadores e as igrejas na época da Reforma, elas se debruçassem mais uma vez sobre a doutrina da soberania de Deus na salvação e reafirmasse aquilo que a igreja de Cristo já vinha ensinando desde o Éden, passando pelo Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, passando pela igreja primitiva, passando pelos primeiros concílios das igrejas. A igreja mais uma vez precisou fazer isso, porque a paz da igreja estava sendo perturbada imensamente com aquele pensamento de que a fé tem algum lugar na salvação, e a fé não é de Deus, é nossa. Portanto, nós de alguma maneira participamos da salvação. Por causa desse falso ensino que mais uma vez estava se introduzindo na igreja de Cristo e perturbando as igrejas da Reforma, durante 6 meses, de novembro de 1618 a maio de 1619, várias igrejas estavam reunidas por meio de seus representantes na cidade de Dordrecht, na Holanda, para mais uma vez discutir esse assunto e mais uma vez oferecer aos membros das igrejas uma resposta mais clara, objetiva, e esperamos que para nós pelo menos seja definitiva quanto à soberania de Deus na salvação. E assim nós herdamos um documento importante, os cânones de Dort, que nós adotamos oficialmente como confissão de fé em nossa igreja também, junto com outras igrejas espalhadas pelo mundo todo, e desse documento se cunhou aquilo que hoje a gente conhece como os 5 pontos do calvinismo, né? O acróstico TULIP. Então, não é na mesma ordem que os documentos aparecem nos cânones de Dort, mas foi feito um ajustamento e isso acabou virando lema da Reforma Protestante. Deus é o soberano Senhor na salvação. Só para mostrar como os cânones de Dort nos ensinam sobre isso, no artigo 7 do primeiro capítulo dos cânones de Dort, fala sobre a definição da eleição. Já no artigo 2, voltando um pouco mais, mostra que a iniciativa pela salvação do homem foi de Deus. Os cânones de Dort, capítulo 1, artigo 2, diz o envio do Filho de Deus. Mas nisso se manifestou o amor de Deus, em que ele enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é Deus que toma a iniciativa pela salvação. E no versículo 7, nós aprendemos um pouco mais sobre aquilo que estava em segredo nessa iniciativa de Deus de salvar o pecador. Então, o artigo 7, definição da eleição, diz assim: a eleição é o propósito imutável de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, dentre toda a raça humana, caída pela própria culpa do estado original de integridade no pecado e na perdição, e segundo o soberano beneplácito da sua vontade, e por pura graça, escolheu em Cristo para a salvação um número definido de pessoas específicas, em nada melhores nem mais dignas que as outras, porém envolvidas na mesma miséria das demais. Ele também, desde a eternidade, constituiu a Cristo como o mediador e cabeça de todos os eleitos e o fundamento da salvação. Assim decretou dar a Cristo os que haveriam de ser salvos e chamá-los e trazê-los eficazmente à sua comunhão pela sua palavra e Espírito. E decretou conceder-lhes a fé verdadeira em Cristo, justificá-los, santificá-los e, por fim, depois de tê-los preservado poderosamente na comunhão do seu Filho, glorificá-los para a demonstração da sua misericórdia e o louvor da riqueza da sua graça gloriosa.
como está escrito: Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Conforme Efésios 1, capítulo 4, 6. E em outro lugar: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 30. Então, esse ensino da igreja claramente coloca toda a obra da salvação no homem, e até mesmo a fé alegada como o elemento de contribuição do homem na salvação é obra da graça de Deus, é obra da misericórdia de Deus. Se Deus não operar a fé no coração do pecador, ele não pode crer, não com a fé verdadeira. Quando nós estamos estudando o catecismo, a gente aprende que há uma distinção entre o que o mundo chama de fé e aquilo que a palavra de Deus chama de fé. Por isso o catecismo sempre qualifica como verdadeira fé. O Catecismo de Heidelberg, ele mostra para nós, então, qual é a condição fundamental para se alcançar a salvação. Ele diz: tem de ser homem verdadeiro, porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, porque alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Então, a condição fundamental para a salvação é a plena justiça, a plena satisfação à lei de Deus, à vontade de Deus. Ou seja, é alguém que não tenha pecado nenhum. E essa é uma condição que o homem, depois da queda, simplesmente não tem mais. Acabou. O homem simplesmente não tem nenhuma chance. Ele é homem, então ele pode, tecnicamente, pagar pelo pecado, porque foi o homem que pecou. Mas ele não é justo, ele não é sem pecado para preencher o requisito de Deus na salvação, que é uma justiça perfeita. Deus, ele não exige de nós um pouquinho de justiça, ele exige justiça plena, ele exige que nós cumpramos plenamente a sua vontade, e isso o homem simplesmente não consegue. Depois da queda, o homem simplesmente não sabe o que é não pecar. O que é não pecar? Não sabemos. Não temos condição nem de imaginar como era Adão e Eva antes da queda. Só conhecemos alguma coisa sobre isso quando olhamos para Jesus Cristo, o homem justo, sem pecado, e aguardamos com esperança a promessa que nos foi feita de que também nós provaremos desse estado glorioso, gracioso no dia final. É por isso que o homem, na sua tentativa desesperada de garantir um lugarzinho no mundo, o seu lugar no mundo, que o ser humano depois da queda, ele mostra que é da natureza dele isso. Já na queda, a gente vê que ele está querendo alguma coisa, ele não se conformou com a posição que tinha, com o que Deus havia dado, ele está sempre buscando mais alguma coisa, e não é diferente na religião. O homem, ele precisa de uma religião onde ele realmente tenha o seu papel, onde ele esteja lá, se não for o centro, mas que pelo menos tenha alguma coisa de valor. E assim a própria religião criada pelo homem é uma religião que tira de Deus a glória da salvação, porque Deus não é tudo. A obra de Jesus Cristo não é suficiente, por mais que às vezes se usem jargões
Cristo é o único e suficiente Salvador. Não é. Para ele não é. Porque além da obra de Jesus Cristo, é necessário que eles contribuam de alguma maneira. Mas se era necessário, então, um homem sem pecado, completamente justo, então, tinha que vir do céu. Não tinha na terra ninguém que preenchesse esse requisito. Mais uma vez, a resposta à pergunta inicial: a obra da salvação é do céu, vem do céu, começa no céu. Na terra não tem nada que possa iniciar, contribuir, garantir salvação. Não está na terra definitivamente. Isso é exatamente o que aconteceu. A salvação veio do céu para a terra. Os canos de Dort já falavam sobre isso. E este evangelho, que foi anunciado pela primeira vez lá em Gênesis 3,15, que foi repetido na lei e que foi usado pelos profetas e que ecoa em todas as páginas do Novo Testamento, esse evangelho nos diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,14, o Verbo eterno, que estava no céu, se fez carne e habitou entre nós. O Salvador veio do céu para a terra, trouxe a salvação do céu para a terra. E no versículo 5 do capítulo 1, João já disse: a luz resplandece nas trevas. É uma coisa realmente radical, não é mais ou menos. Não é que a coisa aqui estava meia esquisita, estava meio difícil. Não. O mundo é trevas. A luz veio para as trevas. Se alguém estiver consertando um carro ali fora e você chegar com uma lanterninha lá, vai servir de nada. Porque a luz, onde já existe luz, não tem função. Mas chegue perto de alguém que está no completo escuro, qualquer luzinha já ajuda, né? O contraste entre o estado do homem e aquilo que Deus veio fazer é completamente oposto. É luz e treva, vida e morte, comunhão e afastamento, salvação e condenação. João 4,19 diz mais: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós, foi Ele, começou com Ele. E Lucas, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Salvação somente em Jesus. Ele, anunciando, como o catecismo faz, quem é esse que é homem verdadeiro e justo e ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Quem é? Então o catecismo anuncia com as palavras de 1 Coríntios 1,30, é Jesus Cristo, o nome dele é Jesus. Esse Salvador tem nome, é Jesus. Paulo faz a mesma coisa na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo. Foi dado. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que Paulo conclui em Romanos 3:27? Onde está logo a jactância? Cadê? Vai se gabar de quê?
O homem tem o que para oferecer? O homem tem o que para apresentar a Deus? Tem o que para barganhar? Vai se gabar de quê? Onde está logo a jactância? É de todo excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé, que não vem do homem, mas é dom de Deus. Salvação é dom de Deus, obra da graça de Deus, por meio da fé que o Espírito Santo opera em nosso coração. Salvação, portanto, não depende do homem. A salvação não é obra do homem. A salvação nem começa nem termina com o homem. A salvação é obra soberana de Deus. Ela vem do céu. Ela começa e termina com Deus. A gente sabe, irmãos, que em nosso redor há muitas pessoas que ainda pensam assim, que pensam que podem fazer alguma coisa e que devem fazer alguma coisa para a sua salvação. Tenham paciência, ajudem essas pessoas, não as ridicularizem. Lembre-se que se para nós hoje parece fácil nós ostentarmos essa verdade com tanta confiança, lembre-se que não foi sempre assim. Nós mesmos, como igreja de tradição reformada, nós sofremos ao longo do tempo, para que, pela graça de Deus, não pelos nossos esforços, a igreja fosse preservada na base dessa doutrina, porque fora dessa doutrina, a igreja perde sua identidade como igreja de Cristo Jesus. Olhe para essas pessoas com compaixão, com misericórdia. Ore a Deus, interceda por elas, para que Deus possa alcançá-las também com a verdade do Evangelho. Porque há muitas pessoas que, por causa dessa doutrina, simplesmente nunca provou o verdadeiro consolo e segurança da salvação. Porque enquanto elas acreditarem que precisam fazer alguma coisa para serem salvas, não pode de fato ter descanso, ter paz. Não pode, não é possível. Porque se a salvação de alguma maneira depende, minimamente que seja, de alguma coisa que ela faça, então ela nunca pode ter certeza de que ela está salva. Por mais que ela ainda tenha motivos para se alegrar e louvar a Deus pela promessa do Evangelho, ela nunca chegou a provar de fato essa segurança, esse consolo da salvação, que só pode vir por meio da certeza de que a salvação não está pendurada por um pegadorzinho com a nossa fé, com o risco de cair com qualquer vento. A nossa salvação foi encravada na cruz, no nosso Salvador Jesus Cristo, o eterno Salvador, o Deus que se humanizou para o nosso bem, para a nossa salvação. Nós temos um grande exemplo na história para compreender a agonia que ilustra, de alguma forma, em alguma intensidade, pessoas que se apegam a essa ideia de que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. O grande reformador Martinho Lutero, e provavelmente vocês se lembram, até por meio dos filmes, quando ele entra para o mosteiro, ele entra com aquele pensamento que ele sempre ouviu desde criança, de que ele precisava satisfazer a Deus, ele precisava agradar a Deus para encontrar a salvação. Ele não conseguia olhar para Deus como aquele pai amoroso, bondoso. Ele sempre olhava para Deus com aquela figura de alguém que está insatisfeito e irado e a ponto de lhe matar. Isso era como Lutero pensava, e isso só foi acentuado quando ele entrou para a vida monástica, porque lá dentro era como os monges viviam. Então, ele fazia de
tudo, ficava tentando todo tipo de coisa para ver se com aquilo ele tinha alguma sensação de que Deus estava satisfeito, então ele pudesse encontrar paz. Então, muita leitura, muita oração, muito jejum, autoflagelamento, e sobe a escada de joelhos e faz de tudo. Mas quanto mais ele fazia, mais ele percebia que o coração dele não encontrava paz. Não encontrava paz. Ele não conseguia ter paz, porque quanto mais ele fazia alguma coisa, mais ele percebia que tinha alguma coisa que ele não tinha feito. Porque sempre será assim. Quem está buscando fazer alguma coisa para alcançar a salvação, vai sempre perceber que há um pouquinho mais. Ou ele vai cair no desespero, ou ele vai reverter a doutrina para dizer que calma, não é assim, Deus não exige tanto de nós. Deus não exige tanto de nós. Então toda a doutrina passa a ser reduzida em uma migalha que a gente pode fazer pela nossa salvação. Pela graça de Deus, no caso de Lutero pelo menos, ele foi conduzido, como ele mesmo escreveu, para as portas do paraíso. Foi assim que ele descreveu a sensação quando ele abriu Romanos capítulo 1, versículo 17, e lá ele lendo sobre o justo viverá pela fé. Quando ele examinou melhor, ele percebeu que a justiça que Deus exige na lei, a perfeita justiça que ele não conseguia seguir, essa perfeita justiça, ele recebe de graça, pela fé em Jesus Cristo. Meu irmão, imagine você condenado à morte, e de repente no último momento chega lá uma notícia de que o governador, o presidente decidiu que você não vai mais morrer. Então aquela sensação de alívio profundo, isso foi o que o grande Lutero sentiu, e ele escreveu sobre isso. Quando eu percebi que a justiça que Deus exigia é ofertada a nós no Evangelho, abriu-se a porta do paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. De alguma maneira, muitos cristãos, muitos deles são cristãos mesmos, são cristãos de verdade, não é para questionarmos se eles realmente são cristãos. Inclusive, quando nós hoje saímos de casa, todos vocês talvez perceberam isso, vocês passaram por mais pessoas que estavam com Bíblia na mão, arrumado e indo para a igreja. Que coisa linda! Essas pessoas, mesmo que elas estejam às vezes em igrejas que não estão servindo a Deus da maneira mais apropriada, mas elas não saíram de casa para adorar Maomé, Confúcio, ou Alá, ou seja lá quem for. Saíram de casa para adorar o Senhor Jesus Cristo. Se você está perto dessas pessoas, orem por ela. Ajude, se tiver oportunidade, com mansidão, com amor, debaixo de oração, procure compartilhar a verdade e o Evangelho dessas pessoas, porque de alguma maneira elas continuam sem consolo nessa vida. O pleno consolo elas não podem ter enquanto não reconhecer que a sua salvação não depende em nada de si mesmas. Elas precisam abandonar qualquer tentativa, qualquer esforço de fazer alguma coisa pensando que isso vai contribuir para a sua salvação. Quanto a vocês, queridos irmãos e irmãs, jogando fora, lançando fora toda arrogância e presunção, podem humildemente buscar a Cristo e encontrar nele plena salvação, e consolar a alma de vocês com a certeza da salvação. Em Cristo, nosso perfeito Salvador, vocês podem encontrar verdadeira segurança de salvação, porque a salvação que Jesus conquistou por meio de sua morte e ressurreição na cruz é perfeita
e satisfaz a Deus completamente. Nada mais há que Deus possa exigir de vocês. Vocês foram abençoados com uma salvação completa e definitiva. Por isso, não se desesperem com as tribulações dos nossos dias. Corram para Cristo. Consolem-se em Cristo. Nem se perturbem com as dúvidas que às vezes surgem quanto ao nosso futuro, especialmente na época em que a gente vive, quando o risco de morte se tornou uma coisa mais premente. Não se perturbem. Creiam em Cristo e esperem nele, porque o Deus que prometeu e realizou a salvação de vocês na cruz virá dos céus para levá-los para ele, para ficar com ele para todo sempre. Amém.